Oi, gente. O economista Sérgio Vale afirmou em artigo recentemente publicado na revista Exame que sem a reforma da Previdência, o presidente não vai terminar o mandato, ou seja, o governo Bolsonaro estaria acabando, segundo esse economista. E nós vamos destrinchar o que é que esse artigo significa, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político. Inclusive porque vocês precisam entender, existe aí uma não velada ameaça em relação ao governo Bolsonaro no que tange a reforma da Previdência. E eu tinha avisado lá atrás, antes do Bolsonaro assumir, que o grande problema, o mais espinhoso para o governo Bolsonaro era a reforma da Previdência. Para mim está claro que o Brasil precisa de uma reforma tributária, uma reforma política. A reforma da Previdência que poderia acontecer teria que ser outra, protegendo os trabalhadores e tudo mais, enfim. Mas a reforma da Previdência que os especuladores do mercado financeiro querem para poder facilitar o pagamento da dívida, entre outras questões, eles estão agora em modo vamos pressionar com tudo. E esse artigo é um exemplo dessa pressão que eles vão exercer. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, que a gente fala de política, de ciência e de filosofia, tem uma sessão de diálogos e às vezes às sextas-feiras eu tenho filosofia popular discutindo filmes, séries, jogos, quadrinhos e muito mais. Bem, ele diz que o Bolsonaro cai antes que o governo complete 6 meses se não aprovar a reforma da Previdência, não é? E que isso inviabilizaria a continuidade, o que eles querem, né? As concessões, as privatizações, reforma tributária e acordo com o Congresso. E quando ele fala reforma tributária, não é a reforma tributária que eu ou que a maioria de vocês gostariam, que é uma reforma que diminuiria os impostos sobre o consumo e ampliaria impostos sobre renda e dividendos empresariais e, por exemplo, diminuiria o imposto sobre pequenos e médios empreendimentos, mas aumentaria os impostos sobre as grandes corporações empresariais. Aquela reforma da Previdência que os políticos progressistas têm defendido já há algum tempo. Aqui no Brasil ela foi defendida tanto pelo Haddad, pelo Ciro Gomes, pelo Guilherme Boulos, pela Manuela Dávila, enfim, e por outros. E lá nos Estados Unidos ela é defendida pelo Bernie Sanders, lá na Inglaterra é defendida pelo Jeremy Corbyn. Não existe a reforma tributária que é defendida pelo setor progressista tem esse teor, né, tem essas características, mas a reforma tributária que ele está falando aqui tem uma característica completamente diferente. Ele está falando basicamente de diminuir os impostos de forma unilateral em praticamente tudo, como uma forma de estimular a economia. Só que isso inviabiliza a capacidade do Estado em investir e cria uma série de outros problemas. Quer dizer, alguns impostos precisam ser reduzidos, outros precisam ser aumentados. Mas esse pessoal do mercado financeiro basicamente quer diminuição, não é? Então vamos lá. Ele diz, por exemplo, que em coluna anterior eles enfatizaram que a justiça social por trás da reforma, da qual se esperava que houvesse a mesma visão quando viesse a reforma dos militares. Entretanto, o banho de água fria se instalou quando se viu que as perdas relativas dos militares seriam muito menores do que os servidores públicos, civis e do setor privado. Mas isso é lógico. Os militares estão dentro do governo e os militares não iriam permitir que uma reforma da Previdência atingisse eles de forma tão dura quanto vai atingir o resto da população. O Bolsonaro fez uma carreira defendendo os privilégios dos militares, em discurso chegou a defender o privilégio dos políticos, e quem esperava uma coisa diferente não conhecia a trajetória de Bolsonaro. Não é possível, não sabia quais os setores que estavam apoiando o Bolsonaro. Não é? Isso, para mim, está muito, muito claro. Na sequência, os atritos entre o Legislativo e o Executivo aumentaram com a clareza cada vez maior de que não há articulação política para a reforma da Previdência. A declaração de Bolsonaro de que preferia não aprovar essa reforma, mas que ela precisa ser feita, não ajuda na frente de batalha. Bem, aí é importante entender uma coisa. Por que Bolsonaro disse isso? Bolsonaro sabe que a reforma da Previdência é extremamente impopular. E ele é um desses políticos que faz o jogo do chamado populismo de direita. O que é o populismo de direita? O populismo de direita é dizer bandido bom é bandido morto. É dizer aquilo que a população gosta de ouvir em relação a determinados temas caros à direita. Por isso
que ganhou essa nomenclatura. Talvez no futuro a gente arrume um outro nome para isso. Eu gosto de dizer que é um dos elementos do neofascismo, é esse populismo de direita, mas enfim. E como um populista de direita, ele se coloca na difícil decisão de defender uma reforma extremamente impopular. Então Bolsonaro disse, não, eu não gostaria, mas é necessário, não tem jeito. Jogando no fundo a responsabilidade nos aliados políticos, no Congresso, em todos os outros, e querendo se sair. Só que o Congresso não vai querer ficar com ônus. Essa análise do Sérgio Vale está correta. Com ônus de uma reforma que ele não está abraçando, né? Outra questão é o dólar. O dólar hoje, eu chequei, no dia de hoje, né, 25 de março, ele está em 3,87 do real. Está caminhando para R$4. Ou seja, aquela expectativa que se tinha de que o governo Bolsonaro, por ser um governo que trazia muitos liberais, iria inclusive abaixar o dólar, melhorar as condições de negócios e ampliar investimentos estrangeiros, simplesmente não aconteceu. E por que não aconteceu? Porque a maioria dos investidores estão nervosos com a instabilidade do Brasil, quantidade de escândalos, o país é muito instável, e eles estão pensando, olha, vamos esperar para ver. Então eles não estão querendo investir. E se o governo... E aí vem a ameaça. Olha só o que o Sérgio Vale, esse economista que publicou na Exame, diz. Os mercados poderão ter que reagir mais negativamente para pressioná-lo a mudar a rota e se empenhar mais pela reforma. Parece tom de ameaça dos mercados quando se fala isso, mas é apenas a incorporação do que significará à frente a não aprovação da mesma, da reforma da Previdência. Só que, na verdade, é uma chantagem que o mercado financeiro está jogando para cima do governo Bolsonaro. E eu tinha antecipado que isso iria acontecer lá atrás. Vocês podem pegar meus vídeos, entendeu? E lá atrás, 2, 3 meses atrás, eu já tinha falado sobre isso. O que eu estava dizendo? O governo Bolsonaro tem um grande problema com a reforma da Previdência, porque se ele aprova do jeito que o Paulo Guedes quer, a popularidade dele despenca. Já está nos 34%. Se uma reforma dessa for aprovada, eu acredito que a aprovação do Bolsonaro cairia para 25%, 24%. Ou seja, cairia ainda mais. Seria um despencar absolutamente histórico se a reforma for aprovada estilo Paulo Guedes, estilo reforma chilena. Já se ele não aprova a reforma, viria a chantagem do mercado financeiro. Olha ela aí. A chantagem chegou. E ela não está vindo apenas com esse artigo. Eu estou citando um artigo do Sérgio Vale como exemplo. Existem várias outras matérias com tom de chantagem em relação ao governo, dizendo, olha, a gente apoiou você, Bolsonaro, a gente está com você desde que você aprove a reforma, desde que você esteja com a gente. Você está dizendo que não gostaria de aprovar a reforma, mas ela é necessária, não sei o que, esse discurso não está colando com a gente, não. Você tem que abraçar a reforma. Só que o Bolsonaro pensa, se eu abraçar a reforma, minha popularidade que está baixa vai despencar de vez. Quer dizer, ele está numa sinuca de bico, né? E lá vem o artigo, olha só o que ele diz. A morte precoce do governo Bolsonaro pela não aprovação da reforma detonará a volta da recessão em cima de uma economia que ainda se encontra muito fraca. O PIB caiu 11% entre dezembro de 2013 e dezembro de 2016 e até agora recuperou apenas 4,5%. Né? No caso de um cenário de crise econômica, será difícil qualquer tipo de plano B. Certamente o Pacto Federativo do ministro Paulo Guedes não é alternativa e nem passaria em situação de tamanha crise. Aí ele está correto. Uma crise dessa dificultaria muito o Congresso aprovar uma mudança no Pacto Federativo, até pelos receios de isso piorar a crise. Né? E vamos lá. Ele, inclusive, compara Bolsonaro com Dilma e diz que ambos têm um descaso com a política. A sequência da crise política com a nova crise econômica seria devastadora para o governo. E depois ele fala do vice-presidente Mourão, e agora eu gostaria de falar brevemente sobre o Mourão. O Mourão, ele está passando uma imagem de uma coisa que ele não é. Ele está tentando passar a imagem de um estadista, de alguém que respeita as instituições. Se vocês lembrarem, lá atrás, Mourão é o mesmo cara que disse o discurso Olavete de que o Brasil estava contaminado pelo comunismo ateu
e que o comunismo ateu estava dominando o Brasil. Quer dizer, um discurso absolutamente delirante e alucinado. Mourão disse isso antes de ser eleito, lá atrás. Só que o Mourão, ele começou a perceber que ele iria se tornar, isso foi antes dele virar vice-presidente, que ele iria se tornar, provavelmente, vice-presidente do Brasil. E ele começou a moderar o discurso para... Ele foi uma pessoa que encarou a questão do cargo. Então eu preciso fazer um discurso diferente diante do cargo que eu estou assumindo. O Bolsonaro, que tem muito tempo de política, mas que sempre foi isso que nós estamos vendo aí, não tem essa capacidade de moderação de discurso muito grande, não. Então ele repete as mesmas bobagens e mesmas imprudências e os Golden Showers, e por isso virou piada mundial, mija aí Golden Shower, porque ele é isso daí, é o estilo dele, é quem ele é. O Mourão, ele começou a tentar projetar uma imagem de estadista e o Sérgio Vale até levanta a hipótese de que os militares podem abraçar uma presidência Mourão e tentar forçar um impeachment ou algum tipo de golpe em relação ao Bolsonaro se a situação de crise se agravar, dizendo que a opção do Mourão seria facilmente aceita, mesmo que a gente saiba que o Mourão não é essa maravilha. Não é essa pessoa equilibrada e tal. Ele está fazendo um teatro. Se vocês lembrarem, quando teve o Jean Willis dizendo que indo para fora do país, o que é que o Mourão disse? O Mourão disse, é muito triste quando um deputado, um representante do povo, não se sente à vontade de dizer o que pensa, ou seja, uma fala equilibrada. Quando ele fala sobre a questão do aborto, ele não, é uma questão, em foro íntimo eu penso que é uma decisão da mulher e tudo mais, mas todas essas declarações, vocês têm que pensar que o Mourão, ele está apresentando imagem, tentando se mostrar como uma pessoa mais equilibrada. O que perto do Bolsonaro e da família do Bolsonaro e do entorno ali, não é exatamente uma tarefa tão difícil. Então você fala algumas sentenças com um mínimo de coerência e você não diz absurdos ou faz como um dos filhos do Bolsonaro fez, sugerir que uma juíza assassinada teria chamado essa violência para si mesma por ter perseguido milicianos, quer dizer, ou você não faz apologia das milícias, basta você não fazer certas coisas, ou postar vídeos pornográficos na sua conta do Twitter, que você já parece uma pessoa um pouco mais equilibrada, uma pessoa um pouco mais palatável. Mas é bom lembrar o passado do Mourão. O Mourão não me convence, não. E aí o Sérgio Vale termina o artigo dizendo o seguinte: parece loucura escrevermos sobre esses cenários com 3 meses de governo, mas é o que tende a acontecer se o Executivo não acordar para a dura realidade de se empenhar mais para que a reforma seja aprovada, a reforma da Previdência. Quero crer que o governo tenha plena consciência disso e comece a se articular para aprovar a reforma. Esse tipo de artigo, gente, é claramente um mecanismo de chantagem do mercado financeiro para com o governo Bolsonaro. E o governo Bolsonaro agora está sendo puxado por vários setores. Tem o corporativismo dos militares, querendo garantir os privilégios dos militares. Tem o pessoal do mercado financeiro dizendo, não, nós queremos uma reforma da Previdência ampla para poder garantir que o Estado pague a dívida pública e que depois faça uma reforma tributária para que amplie ainda mais a diminuição de impostos sobre grandes empresas e grandes corporações, porque isso vai ampliar o que eles ganham de dividendos empresariais. Aqui no Brasil não tem cobrança de imposto sobre dividendos, mas se nós reduzirmos os impostos sobre as grandes corporações empresariais, o bolo dos dividendos que vai ser entregue aos donos de ações do mercado financeiro vai ser ainda maior. Então eles olham para o governo Bolsonaro, como muitos do mercado financeiro olhavam para o governo Bush, e olha para o governo Bolsonaro e diz assim, é agora que a gente faz a festa, vamos reduzir impostos sobre grandes corporações empresariais e vamos ganhar uma bolada multimilionária, em alguns casos talvez bilionária. Então é muito dinheiro que está envolvido. E é por isso que essa chantagem está se pressionando. Eu admitir que essa chantagem existe não significa nenhuma simpatia com o governo Bolsonaro, porque vale lembrar que qualquer que fosse o governo, essa chantagem existiria. Agora, um governo que não está comprometido, que não se comprometeu antes com isso, e que poderia estabelecer um outro patamar de negociação, seria completamente diferente. O governo progressista poderia dizer, não, a gente não tem interesse
nisso daí. Aí a chantagem seria feita de outra forma, com fuga de capitais e tudo mais, tentando colocar o país em crise para fazer a vontade deles, como eles já fizeram na época da Dilma. Na época da Dilma, Dilma teve responsabilidade, teve erros que ela cometeu, sim, tiveram alguns, mas teve muita maquinação do setor financeiro querendo que ela cedesse ainda mais. Não estavam satisfeitos com o que a Dilma já tinha cedido e queriam mais. E um dos motivos que ela caiu, não foi o único, mas foi um dos motivos que ela caiu, foi justamente porque ela chegou a um ponto que diz, não vou ceder mais não. Tá demais, não aguento mais ceder. E aí esse pessoal diz, então você tem que sair. Então você não. E agora, com o aliado deles, por causa de uma crise de popularidade, eles estão dizendo mais ou menos a mesma coisa. Em circunstâncias políticas completamente diferentes do que era do governo Dilma, mas estão fazendo uma chantagem novamente. Eles terem dito isso aqui não significa que o governo Bolsonaro vai cair. Mas significa que a possibilidade do governo Bolsonaro cair em 6 meses, caso a reforma da Previdência não saia, é real. É real porque se o governo Bolsonaro perder a base popular, perde o Congresso e perde os especuladores do mercado financeiro e a sua ala liberal, se perder esses 3 grupos, eu não sei se ele se sustenta só com os evangélicos e com o agronegócio. Agronegócio que eles quase perderam, aí recuperaram um pouquinho com a medida e agora estão quase perdendo de novo por causa do acordo com os Estados Unidos, o que envolve a carne, a nossa carne e trigo e, enfim, uma série de exportações americanas que vão entrar aqui, o leite que vai entrar dos países vizinhos e que tende a dificultar muitas coisas para o agronegócio. Ou seja, o governo Bolsonaro pode perder até mesmo a base de sustentação do agronegócio e ficar só com a bancada evangélica. E a bancada evangélica não seria suficiente. Não é uma coalizão. A bancada evangélica é só um grupo que é importante, forte, mas não é capaz de segurar esse governo. E por isso que colocam que os próximos 6 meses serão decisivos para a gente perceber se o governo Bolsonaro tem pernas ou não tem. Fez muito compromisso com muita gente diferente e agora aqueles que eles fizeram compromisso estão vindo cobrar. E a gente não sabe se ele for pagar vai ser com a classe trabalhadora. E aí eu acredito que a classe trabalhadora nos próximos meses vai às ruas, vai às greves e esse país vai ficar muito, muito complicado. Vamos ver o que vai acontecer, gente. É uma situação muito difícil e que vai causar muitas dificuldades para todos nós. Acreditem. Por um lado, a gente fica feliz que um governo ruim e com ideias problemáticas está afundando, mas por outro lado, isso significa muitas dificuldades no curto e no médio prazo para todos os brasileiros. Então, também tem esse lado que significa muitos problemas para nós nos próximos meses aí. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar. Cheque os links na descrição, que tem um link do Apoia-se, link do Melios para cadastrar e me ajudar. Se vocês fizerem compra no Melios, vocês vão estar me ajudando. O link do Apoia-se se vocês quiserem apoiar o canal. E claro, sempre dar o like, compartilhar, que isso ajuda muito o canal. Um abração, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.